Sejam bem-vindos a mais uma live do Cálculo Jurídico. Hoje eu estou com o Gustavo, especialista em marketing jurídico, que ele vai contar para a gente como construir uma presença digital. E tem que ser digital hoje em dia, né, Gustavo? Hoje em dia De não é só construir preferência, né? presença, De como construir uma preferência, presença sim. digital para a sua advocacia, para conseguir ter resultado, para conseguir ter cliente, para facilitar suas conversões, para diminuir aqueles clientes, mas eu posso, aquelas objeções de clientes, eu posso confiar em você, não posso confiar, você existe ou não existe? Porque ainda tem cliente que pergunta isso, Sem tem dúvida. muito cliente desconfiado se a pessoa, o advogado, o profissional do outro lado, realmente está ali ou é um golpe, né? Principalmente para a advocacia, que a população tende a ser mais desconfiada com advogados. Seja muito bem-vindo, Gustavo. Obrigado por dispor seu tempo para falar com a gente sobre esse assunto que é tão relevante na advocacia e que hoje é muito difícil você ver uma advocacia próspera sem uma presença digital. Exatamente, Rafa. Primeiro de tudo, eu quero agradecer pelo convite de poder estar aqui com você. Vocês são um pessoal que eu já acompanho há bastante tempo, já acompanho o trabalho online que vocês fazem com muita consistência, né? E é muito isso, né, Rafa? Essa questão da dúvida e da questão das pessoas que têm relação a não só a advocacia, né, mas a todos os trabalhos que hoje estão em volume muito grande na internet, de como você saber que realmente aquilo existe ou aquilo não existe. A gente vê tanta coisa falsa, né, acontecendo, e como a gente se cerca disso com uma presença consistente que a pessoa fala, opa, esse advogado aqui realmente, né, existe, Ele né? existe é bom, né? Existe é bom, exatamente. Assim, pode parecer muito trivial, muito óbvio isso que você está falando, mas realmente essa questão existe e existe muito forte. Principalmente quando a gente está falando agora em abrir muito mais a advocacia com as campanhas que a OAB liberou, você chegando a quantidade de pessoas muito grande, as pessoas te procurando com uma quantidade maior, querendo informações. Então, é importante a gente se certificar de que está tudo certo, né? Mas, Rafa, eu queria começar só contando um pouquinho da minha trajetória, se você me permite. Conta. Gente, eu só vou dar um recado aqui. Olha, quem Eu tiver ouvindo a trajetória do Gustavo, quiser mandar pergunta, tiver dúvida, qualquer dúvida sobre presença digital, pode mandar no chat, pode seguir. O linkzinho dele o link do Instagram dele vai estar aqui na descrição. Segue ele lá, já vai seguir lá. Já curta esse vídeo. Se está vendo esse vídeo, está animado, já curta o vídeo, já começa a seguir o canal também. E dispara o comentário que a gente vai responder tudo aqui. isso Conta um aí. pouquinho, Gustavo, para todo mundo te conhecer, conta um pouquinho da sua trajetória. Como que você veio Legal. parar nesse mundo do Uhum. marketing jurídico? Pois é, o pessoal me pergunta, caramba, como que você chegou aqui até aqui, né? Eu sou formado em publicidade, né? Eu não sou advogado, eu sou formado em publicidade e Muito legal. propaganda. Me formei na Universidade Metodista em São Paulo, né? Em São Bernardo do Que Campo, legal. né? E desde então vim trabalhando de forma muito consciente dentro de agências de publicidade. Trabalhei junto com o Washington Oliveto na época da W Brasil, que era a W Brasil na época, agora é a W Macan, né? Então, participando muito ativamente com esses gênios da publicidade, né? Aqueles ícones que a gente tinha tanta curiosidade em conhecer. Então, entre grandes agências menores, com volume de trabalho muito grande, aquela loucura de não ter horário de entrar, horário de sair dentro das agências, né? Então, dentro de grandes empresas também, do universo corporativo, em relação à comunicação. Então, naveguei em todas as etapas da comunicação. Aí, quando eu me formei, que já não tenho problema em dizer em relação a isso, foi em 1999 que eu me formei, não existia online, né, Rafa, naquela época? Não existia online. Eu não tive aula disso na faculdade. É impressionante, né? Então, na minha época, quando eu me formei, quando eu fiz os meus estágios na época, era mídia offline, era TV, era o Não existia, rádio. você tem que ter um site, a tua rede social, tem que Está engajar. na rede Engajar nem devia social, ser imagina, parte do não, vocabulário de publicidade, né? não existia isso, não existia, né? Então eram as redes tradicionais, caríssimas. Eu acho que o mundo online veio para democratizar a comunicação. Ela unificou muita coisa, porque como que um pequeno escritório de advocacia hoje vai se manter fazendo propaganda na TV, propaganda em revista, propaganda caríssimo, caríssimo. Né? Lógico, os escritórios maiores têm mais condições de fazer uma campanha online maior, sim, mas hoje com uma verba pequena, por R$ 10 por dia, você consegue colocar uma boa campanha no ar, né? Bem estruturada. Então, essa diferença entre esse universo que existia antes e esse universo de hoje
democratizou muito a comunicação para os pequenos escritórios, né? Com certeza isso trouxe muita facilidade. Agora, resta saber como usar isso é o desafio, né? Eu acho que esse é o negócio. Como que eu vou usar isso ao meu favor? Se tá todo mundo... o direito é o curso que é mais procurado nas universidades, né? Assim, Sabe o que eu vejo, Gustavo? Esta pergunta é muito relevante, porque eu vejo que os advogados eles estão preocupados em ter uma presença digital, em atrair clientes pelo digital, mas ao mesmo tempo, o digital não é algo pequenininho, né? Uma presença digital, ela pode começar de várias formas, em vários canais, de vários jeitos, e isso acaba deixando muita gente paralisado ou Perfeito. confuso de como começar, inseguro, então as pessoas vão adiando por insegurança, ou elas começam, eu vejo que às vezes elas, não, agora eu vou abraçar o mundo, só que abraçar o mundo nesse meio é muita coisa, e elas têm uma dificuldade muito grande nesse início, como e por onde que elas começam. O que a tua experiência traz aí pra gente de, poxa, como que você tem que pensar esse começo, por onde que você trilha, dá os primeiros passos aqui no digital? Legal, é muito boa pergunta, é uma boa Uhum. reflexão. É um dos pontos que eu converso muito com os meus clientes, porque é o seguinte: a minha empresa é uma empresa que ela é voltada para o setor dos advogados, é uma empresa de marketing jurídico. Então a gente tem os trabalhos que vão desde a concepção de uma identidade visual. Então, eu não tenho minha marca criada, não tenho identidade visual, eu quero fazer meu cartão de visita, eu não tenho. Então, a gente parte desde a criação da concepção mesmo, da essência da marca, com essa conversa que a gente faz com o cliente, e vai passando por todos os serviços, os sites, as landing pages que a gente faz, as campanhas em Google Ads. A gente tem um trabalho também de consultoria para poder direcionar o cliente. Então, assim, quando o cliente se dá conta desse universo, é o que você está falando, é muita coisa para fazer. Por onde que eu vou começar? E existe uma questão que gera muita ansiedade de todo mundo querer fazer tudo ao mesmo tempo e não conseguir, e aí não dá resultado. E aí o que acontece? A pessoa fica, poxa, não funciona, não é para mim, eu não sei fazer. Então, eu vou falar bem o negócio para você. Existem diversas formas da gente começar essa presença digital. O advogado ele tem que perceber, lógico, onde ele tem afinidade para também começar. Por quê? Eu vou falar isso para você. Tudo dá muito trabalho, certo? Você criar um perfil no Instagram e que gerar conteúdo dá muito trabalho. Você criar um site, fazer um blog para escrever artigo, você vai gravar vídeo, tudo dá trabalho, né? Só que eu falo para os advogados, são os meus clientes, eu falo o seguinte: isso não tem que dar trabalho, isso tem que fazer parte do seu trabalho. Então, assim como você tem os seus prazos para cumprir, assim como você tem todo o processo jurídico para você completar, isso tem que fazer parte da rotina de trabalho. Não pode ser aquele negócio, isso me dá trabalho. Isso tem que estar incluído na sua agenda, né, de trabalho. E esse é o primeiro desafio. Como que você vai incluir uma nova iniciativa no seu dia a dia que já é muito cheio? O advogado não tem tempo. Esse ponto é bem legal, Gustavo, porque eu vejo muita gente pensando no digital como uma forma facilitada ou simples de ter resultado. E daí pensar, é mais simples o digital do que o offline. E não é verdade. É trabalhoso tanto quanto, às vezes até mais Até trabalhoso mais. que o offline, né? Então, eu acho que esse teu disclaimer inicial faz muito sentido porque você tem que vir preparado para ter trabalho, porque vai Exatamente. ser trabalhoso atrair clientes, assim como sempre foi na vida trabalhoso atrair clientes. Nunca foi algo que de repente você faz alguma coisa e eles aparecem e brotam por tudo que é lado, né? Exato, e isso é o que eu estou falando com propriedade, porque é o que eu ouço dos clientes que a gente trabalha junto. Então, assim, a primeira coisa que eu falo é: comece devagar, comece fazendo bem feito. Tem muito do perfil da pessoa também, Rafa. Eu não gosto de aparecer em vídeo, eu não sei gravar vídeo, eu não quero gravar, eu tenho um bloqueio. Então o primeiro canal que ele vai começar é o YouTube? Não é, né? Então, tem muito disso também, da gente ter essa percepção de qual é a facilidade do advogado por onde ele começar. Porque você quer começar por todos os lugares ou por um lugar que você não tem facilidade, vai dar problema. Você vai se frustrar e não traz resultado, sabe? Então, a primeira percepção... Vou dar um exemplo aqui da minha mãe. Não sei, Tá. talvez algumas pessoas que conheçam, ela é Aparecida em Graça. Uhum. Ela
ela começou escrevendo. A presença digital do escritório começou na escrita, mas porque ela tem pavor de vídeo. E hoje em dia, Olha que legal. 5, 7, 8 anos depois de ter começado escrevendo e ter resultado lá, ela está começando a pensar, poxa, agora eu acho que eu estou confortável para vídeo. Então, se tivesse começado por vídeo, eu tenho certeza que logo nos primeiros segundo vídeo seria um estresse tão grande naquele momento para ela que a estratégia teria sido abandonada e talvez não tivesse nada digital no escritório. Excelente exemplo. Isso você exemplificou o que eu disse com o exemplo real que você tem dentro aí do escritório, de casa, né? Então é muito isso, porque se ela tivesse começado com o vídeo, ela teria se frustrado, né? E não teria dado sequência. Então, o primeiro grande ponto é ter consciência de que isso vai dar trabalho, é mais uma atividade para você colocar na sua agenda. Então, das 2 às 3 da tarde de segunda-feira é o dia que eu vou escrever o meu conteúdo. E é o seu trabalho, não é isso está atrapalhando o meu trabalho. Não, isso também é o seu trabalho. Então, eu acho que esse é um grande ponto que as pessoas têm que ter consciência e partir para iniciativas que ela tem familiaridade agora e sentindo como que vai ser no resultado. Lógico, a gente tem iniciativas que dão resultado mais rápido que outras, sem dúvida. Eu sempre falo que a gente tem 2 pontos aqui, né? Quando a gente vai falar de estratégias de conversão de cliente, a gente tem as estratégias de conversão rápida e do outro lado tem as estratégias de conexão, que a gente vai conectar. Qual que é a diferença dos dois, né? Quando a gente vai falar de conversão, o cliente já está naquela etapa do funil de vendas um pouquinho mais avançado. Ele já sabe que ele tem um problema, né? Eu já sei. Então, eu dou um exemplo do perder o voo. Ele perdeu o voo, ele sabe que ele tem um direito de entrar com um processo e ganhar a causa contra a companhia aérea. Então, ele já sabe disso e ele vai atrás de um advogado. Ele já está consciente do problema que ele tem. Tem um outro cliente que não sabe desse problema. Ele perdeu o voo, ele reclamou, mas ele não sabe que ele tem esse direito. Ele ainda vai descobrir. Ele está numa etapa de consciência diferente. Quando a gente ataca com essas estratégias de conversão rápida, quais são elas? Campanhas no Google Ads, campanhas do Facebook Ads também, né? Quando você cadastra o seu escritório no Google Meu Negócio, ou seja, o cliente, ele já vai buscar informação, ele já vai chegar até você. Então, vem um cliente mais qualificado, né? É aquele negócio que você falou no começo. Provavelmente esse cara aí, que a gente vai te encontrar pelo Google, por exemplo, ele não vai ter dúvida se você realmente existe, porque ele foi atrás de você. Ele entrou no seu site, ele deu uma olhada no seu histórico, ele deu uma olhada nas fotos da sua empresa. Pô, existe, né? A Ingraço aqui existe, essa aí, outro escritório aqui existe. Beleza, vou entrar em contato. Quando a gente parte para as estratégias de conexão, são as estratégias de mais médio e longo prazo, que são as publicações que a gente faz em redes sociais, os vídeos que a gente vai gravando. Então, eu costumo fazer uma associação, eu gosto muito sempre de fazer associações. Então, cada iniciativa que você faz são iscas que você vai jogando. Jogou uma isca, até pescar um peixinho lá, até pescar um cliente lá. Então, aquele negócio, eu tenho o meu site, é o que eu falo, você pôs um site no ar, é o primeiro, resolveu o seu problema? Eu tenho um site, eu já fiz meu site, tá pronto. Tenho minha presença online, tá resolvida. Você jogou uma isquinha ali. É aquele negócio. Você pega uma avenida enorme, você abriu a sua loja no meio de um monte de outra avenida. Você está concorrendo com um monte de gente. Como que você vai fazer para se sobressair, né? Para aparecer? É o que eu estou falando. O direito é a profissão mais procurada, que mais forma. Então, é advogado novo todo dia no mercado. Como que você vai se sobressair a isso? Aí você tem que trazer tráfego para você, né? Tem que trazer tráfego para o seu site. Então, você tem que trazer gente lá para dentro. E isso normalmente acontece de uma forma muito mais rápida quando a gente usa as campanhas do que quando a gente faz o trabalho de conexão com redes sociais. Então, o que eu quero dizer é, você achar que você só tem um site ou você tem um Instagram gerando conteúdo, isso não garante a sua presença online. Você está começando, primeiros passos. Então, todos os clientes que eu tenho aqui, a gente vai seguindo esse processo de avanço no universo online. O site é o primeiro passo. Isso é bem legal. Estou trazendo aqui a minha visão, né, Gustavo? Mas eu acho bem interessante porque hoje eu vejo uma supervalorização de Instagram para a advocacia e não colocando em demérito a estratégia, mas sim colocando ela no seu devido momento. Ela pode ser muito demandante em tempo com pouco resultado logo de cara.
logo de início, né? Até vi o Porque Leandro ele não Ladeira tem essa esses função, dias. ele não tem essa função, Rafa. Assim, a princípio, ele Se não você tem não essa tiver já função. gente, se você já não estiver atraindo gente, você não tem com quem gerar conexão, porque a função dele é diferente, é como que nem você falou, é bem legal. E daí, essa tua orientação de, poxa, vamos trazer o site, vamos trazer alguns outros elementos que vão engajar e dar resultado mais, de maneira mais séria, mais rápida, e talvez Instagram Uhum. no momento posterior, para mim faz muito sentido. Perfeito. O Instagram é uma ferramenta que ela está muito em evidência hoje. Os advogados estão em peso lá, e eu sei que a rede que os advogados mais usam é o Instagram, mas ao mesmo tempo tem uma superpopulação ali de advogados, uma superpopulação de advogados ali, e você tem muita razão quando você disse que acaba esquecendo, vamos dizer, entre aspas, as outras possibilidades que a gente tem. Tá? E eu vou falar, só entrando nesse ponto do Instagram, que eu acho muito importante, um ponto fundamental quando a gente vai começar a trabalhar com o Instagram, que também muita gente me pergunta, Gustavo, o que eu faço? Eu crio uma conta, eu já tenho o meu perfil pessoal, eu crio um novo, eu uso o meu pessoal, eu falo, o meu escritório atende todas as áreas. O jovem advogado, a gente sabe que a realidade é essa. Ele atende tudo que vier. Eu não quero perder cliente. Veio um trabalhista, eu vou fazer. Veio um previdenciário, eu vou fazer. Eu tenho um parceiro. Então, mas quando você vai se posicionar na rede social, principalmente em Instagram, Facebook, é importante você ter um nicho para você falar sobre isso. Você tem que ser especialista em algum assunto. Concorda comigo? Né? O Instagram, eu faço outra associação. É um canal de TV. A pessoa decidiu te seguir porque ela gostou de um conteúdo que ele viu seu. Concorda? Né? Então, vamos lá. Vamos dizer que o Rafael gosta de futebol. Então, o Rafael foi lá e assinou um canal de TV, fazendo associação ao paralelo Tô na com o onda de Instagram. Fórmula 1, Gustavo, tô na onda de Fórmula 1, Fórmula 1 Fórmula agora. 1. Gosto de Fórmula 1. Então, o Rafael gosta de Fórmula 1, assinou um canal que passa tudo sobre Fórmula 1, bastidores, falar dos carros e tudo mais. Adorou, tá pagando lá pelo canal. Passou um mês, o canal começou a falar de futebol também. Outro tipo de esporte, que o Rafael não gosta. Na associação, quando a gente faz com o Instagram, é a mesma coisa. A tendência do Rafael, quando ele assinava o canal de Fórmula 1, agora passa dia sim Fórmula 1, o outro dia futebol, outro Fórmula 1, ele vai se desinteressar. Não é isso que ele escolheu assistir. No Instagram é a mesma coisa. Se a pessoa se conectou com você porque você é uma pessoa que fala sobre direito de família, por exemplo, ele quer consumir este conteúdo. Se amanhã ele é impactado por um conteúdo de criminal, no outro dia de trabalhista, no outro dia de previdenciário, a tendência é a pessoa se desinteressar. Né? Quando eu criei a minha... Hoje, eu tenho lá os meus seguidores no meu Instagram. Se a partir de amanhã eu começar a colocar conteúdo para dentista, o que vai acontecer? Os advogados não vão gostar muito. Não vão gostar. Mas peraí, Gustavo, com quem o Gustavo está falando? É com advogado, é com dentista, é com padeiro, é com o cara da loja de esporte? Então, o nicho é um primeiro ponto que eu diria para quem vai trabalhar com o Instagram, se eu posso dar essa dica aqui, escolha uma área de atuação e seja especialista nela. Isso não significa que você não vai atender mais outra área no seu escritório. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas ali o pessoal procura o especialista. Diria que é o primeiro grande ponto, sabe, Rafa, do Instagram, para a gente poder começar a pensar em construir uma presença lá. Porque as pessoas ficam muito sem saber. Né? Hoje eu vou falar um pouco disso, eu vou falar aquilo porque eu quero falar com todo mundo. E acha que é melhor falar com todo mundo. O que não é de fato, né? O que não é de fato. Então, você tem que ter esse nicho aí bem definidinho aqui, né? Depois do nicho, o que é muito importante é você conhecer o seu público. Quem que é o seu cliente? Quais são as dores que ele tem? O que você resolve? Olha, eu falo um negócio no começo das palestras que eu dou que as pessoas olham para mim e falam assim, então eu não estou entendendo nada. Falou, marketing jurídico não é sobre direito. O marketing jurídico, ele é sobre conexão, ele é sobre inspiração, ele é sobre informação. É como você vai resolver o problema do seu cliente. Não é falar do direito. Não é falar do limbo, que, né? Quem vai se interessar por termos desse tipo assim, né? Então, é traduzir isso em como isso vai resolver um problema e uma dor. Por que o seu cliente não está dormindo à noite? O que tira o sono dele? A questão do filho, da guarda, de um divórcio, das dores que ele sente nesse processo todo. Esse é o papel. A gente tem que lembrar que a gente não está fazendo o papel do advogado, a gente está fazendo o papel do comunicador. Traduzir isso.
E não é fácil, eu sei que não é, mas eu acho que é um ponto importante para a gente deixar claro aqui. É uma questão de comunicação. Tem uma outra frase que eu gosto que eu falo que é o seguinte: a comunicação, que é muito conhecida, não é o que você fala, a comunicação é o que o outro entende. Né? Muito bom, muito bom. Então, para quem está no meio jurídico, que tem muito termo técnico, que realmente sim, o advogado precisa saber disso. Mas será que... Esses dias eu vi um post de alguém que eu gostei muito, eu até salvei. Ele disse assim: a cada post que você fizer, mostre ele para sua avó antes e pergunte se ela entendeu. Sabe? Mais ou menos assim. Então tem que estar muito claro, tem que estar muito evidente, tem que estar óbvio. Tem que estar óbvio. Tem que resolver um problema do seu público. Se não for assim, você vai ser mais um perfil que vai estar compartilhando informações, que vai estar falando com outros advogados. Isso acontece muito. Tem muito advogado que vem para mim e fala: Gustavo, meu perfil só atrai advogado, eu não quero mais advogado no meu perfil, eu quero cliente, né? Aí você vê a linguagem, então são todos os indícios que você vê de vícios, né, que a gente tem da comunicação em relação a isso, que começa a atrair outros advogados, porque você está mostrando um conteúdo que não é para o público final, né, que é para outro advogado. Então esse é um ponto muito sensível que a gente tem que tomar cuidado logo no comecinho, para que você consiga acertar ali bem no público que você quer de fato. Certo? E daí? Como é que... Então, a gente define o nicho, procura entender que não é sobre ser jurídico, o marketing, é sobre gerar conexão, relacionamento, entender com quem você está falando. O jurídico ali, o marketing jurídico é mais para a gente entender que a gente está falando de marketing do advogado, né? Mas é mais isso, né? Porque então não é sobre necessariamente ser o jurídico, o juridiquês todo que a gente está acostumado. E entendendo isso, que ferramentas que o advogado começa a utilizar? Já está na hora de pensar em alguma ferramenta, em algum canal? Como que ele dá os próximos passos a partir disso? É importante ou não é aí, ou pera, tem passo antes disso? Pode ser, né? Pode ser que eu esteja pensando Sim, numa etapa. eu diria o seguinte: ele tem que conhecer, ele tem que saber muito bem, claramente, qual é o nicho que ele vai atuar. Ele tem que conhecer o cliente dele. Conhecendo o cliente dele, ele tem que saber onde está esse cliente dele. Será que esse cliente dele está no LinkedIn? Será que o cliente dele está no Instagram? Será que o cliente dele está no Google? Como que ele vai descobrir isso? Ele vai perguntar, né? Ele vai perguntar, porque o advogado tem acesso aos clientes o dia inteiro, então é na conversa. Você vai descobrindo, né? Então, o canal que você vai usar é muito da forma como o seu cliente te dá de informações, né? Então, eu acho que reunido tudo isso que a gente falou, de conhecer muito bem o nicho, de conhecer o seu público, esse é um trabalho que não é feito do dia para a noite, concorda? Esse é um trabalho que você tem que estruturar muito bem feito, porque se você não fizer isso bem feito, você vai ter muito retrabalho lá na frente. Você vai ter muito retrabalho. Aí você vai e volta, vai e volta. Isso vai acontecer? Naturalmente que vai. Eu também faço isso. De vez em quando eu dou um passo para trás, para dar dois para frente, a gente vai fazendo isso. Mas tendo esse pacote muito bem definido, aí você pode começar a procurar o canal que você vai usar. Né? E é aquilo que a gente tinha falado lá no começo. Poxa, eu não gosto de gravar vídeo. Então, não adianta, mesmo que você saiba que seu cliente está lá, se você não vai ter essa habilidade para fazer isso neste momento, tenta um outro canal. A gente tem muitas coisas para a gente poder fazer. Né? A gente tem muitas coisas para fazer. Né? E aí, traçar a linha editorial. O que eu vou falar? Qual que é o tom da minha mensagem? Como que as pessoas vão se conectar comigo? Eu trabalho muito com o cronograma. A rede social, ela exige essa frequência das publicações. Eu não sou daquele que fala, preciso postar todo dia, porque senão a gente sabe que é uma exigência muito grande, né? Mas você tem que sim ter uma frequência. A gente colocou isso, tem até no nosso texto aí, quem não é visto não é lembrado, né? Então você pode considerar, inclusive, em usar o seu perfil pessoal para transformar isso num perfil profissional. Por que eu falo isso? Eu tenho 1.000 seguidores no meu Instagram. Será que eu posso usar isso aqui? Naturalmente e normalmente, essas pessoas que são seus amigos, que são familiares, vão se tornar os primeiros clientes por rede social. Certamente.
muita gente nem sabe que você é o advogado. Então, a hora que você começa a mesclar o seu perfil de pessoal com profissional, você vai começar a colher alguns frutos. E é muito legal você saber o seguinte, lógico, então eu nunca mais vou pôr nada pessoal, só vou colocar coisas do trabalho. Não, você tem que mesclar e tem que ser um negócio harmonioso, tem que ter um pouquinho das coisas do seu trabalho e um pouco das coisas da sua vida pessoal. As pessoas, isso gera conexão, né? As pessoas querem saber o que você gosta, querem saber das suas crenças, querem saber do que você tem feito. Isso gera essa conexão. Rede social é muito isso. Tem que lembrar que a rede social, principalmente, é uma rede que a gente chama de infotenimento, né? Informativo, entretenimento, enfim. Então, ela precisa ter também este lado pessoal, né? Junto com o lado profissional. Então, devagarzinho, você vai começando a sentir como que o seu público reage a isso. Como que a linguagem, você está conseguindo conectar. Uma outra coisa muito legal é você começar a fazer algumas conexões com outros perfis que são estratégicos para você. Então, algum outro perfil que tem bastante seguidor, que também fala desse tema, fala, pô, vamos fazer uma parceria para a gente poder falar de determinado assunto, as pessoas vão começar a te perceber ali. Se a sua escolha for o Instagram, por exemplo, né? Agora, aquilo que a gente fala, pode falar. Vou trazer uma pergunta do Paulo aqui, ó. Vamos lá, Paulo. Paulo Vitor perguntou, olha, eu tenho muita dificuldade em angariar clientes. Ele está residindo no interior. Uhum. Mas Paulo, ele tem uma preferência pessoal por um conteúdo mais formal. Tem alguma dica de como que ele poderia trabalhar, como que poderia angariar clientes, tendo essa preferência dele de conteúdo mais formal? Uhum. Olha, nada impede de você ser formal desde que o seu cliente entenda o que você está falando. É uma questão de comunicar da forma correta, né? Tem muita gente que tem o perfil mais formal, né? Mas isso não impede de que você seja claro na comunicação, certo? Eu acho que a gente não precisa ser nem 8 e nem 80. Eu não vou falar gíria, eu não vou falar palavrão, eu não vou falar um monte de coisa. Mas se você é formal, o importante, Paulo, né? O importante, Paulo, é você saber exatamente o que o seu cliente quer ouvir. Sabe aquele conteúdo que você lê e fala, nossa, isso aqui é para mim, parece que o Paulo escreveu para mim isso daqui. Eu tenho esse problema, eu me identifiquei com isso daqui, sabe? Então, quando você sabe isso, e eu falo o seguinte, eu desenho, eu não sei como que você faz, mas eu desenho as minhas personas, eu tenho definido. Então, assim, a persona é o seu cliente ideal. Lógico, a gente não precisa e não deve ficar preso na persona. O meu cliente é só este perfil, não é. Mas a persona, ele é o seu cliente ideal. Então, por exemplo, na Advogado em Foco, eu tenho 3 personas. Uma persona é o jovem advogado, então é o que saiu da faculdade agora, é o que está perdido no mercado, é o que não sabe por onde começar, mas ele precisa começar a ganhar cliente para o escritório dele começar a fluir bem. Então eu tenho essas personas muito bem desenhadas. Então o conteúdo que eu vou fazer para esse pessoal é diferente do pessoal que está em um escritório maior, que tem muita gente já trabalhando, que está preocupado às vezes em reputação, por exemplo. Então tem momentos diferentes do cliente, né? Então são momentos diferentes. Então, você sabendo exatamente quais são as dores do seu público e do seu cliente, a linguagem, ela vai ter que se adequar a isso, né? Você pode falar com o seu cliente de uma forma um pouco mais formal, não tão formal assim, mas desde que você esteja resolvendo um problema do seu cliente, tá? Então, a minha dica é essa, conhecer a fundo. Qualquer campanha que a gente vai fazer em publicidade, qualquer uma, em qualquer lugar, agência grande, a gente pequena, para você pôr uma campanha no ar, a primeira coisa que a gente tem que saber é quem é o público, para quem que você está falando. Nada nasce da noite para o dia à toa, né? Eu preciso saber qual que é o perfil do meu público. Primeira coisa, né? A primeira coisa numa campanha, na estratégia que a gente vai ter, é conhecer com quem eu estou falando, né? E aí partir para a linguagem, tá? Formal, ok, mas desde que o seu cliente entenda o que você está falando. Tá? Formal não é o juridiquês, certo? Formal não é o juridiquês. Dá para ser formal de uma forma leve? Dá para ser. Dá para ser. Uma forma educada, uma forma... a gente não pode também esquecer da nossa essência. As pessoas percebem isso. Né? Não é porque você é uma pessoa muito formal que você não vai mostrar que você é outra pessoa ali. Né? Então, eu acho que as pessoas também vão se conectar com essa formalidade que você tem, Paulo. Olha, ótima dica, viu, Paulo? Então, continua sendo você pode Sem dar para ser formal e atrair clientes. É isso aí. Alexandre Lima trouxe uma pergunta aqui.
Algumas pessoas dizem que é preciso ter o feed organizado no Instagram. Ele está perguntando, tá, mas se eu somente criar vídeos informativos, fica ruim? Tenho a impressão que o Alexandre gosta de criar vídeos informativos. Talvez seja, tipo, me sinto mais à vontade ali nos vídeos informativos. O Alexandre tem uma grande vantagem aí em gravar vídeo, né? O que está acontecendo nesse mercado de redes sociais e enfim, o vídeo já não é de hoje, vem crescendo exponencialmente. Não à toa, a YouTube criou há um tempo atrás os vídeos curtos, Instagram cada vez mais investindo em Reels, nessas ferramentas, porque o TikTok está crescendo aqui, o Kawaii está crescendo, então tem muitas redes sociais de vídeos curtos crescendo muito. E aí vem aquela pergunta lá, né? Ah, mas eu vou usar TikTok, né? Eu vou usar TikTok para o cliente. O TikTok sempre foi aquela mística, né? Da dancinha, enfim. Tem muito advogado criando conteúdo muito legal no TikTok. Conteúdo informativo, conteúdo bacana, conteúdo bom, né? Então, os vídeos são uma forma muito bacana da gente poder alcançar mais pessoas. E aí o que acontece? O Instagram, para favorecer e para... Não é favorecer a palavra, para incentivar as pessoas a usarem vídeos, está entregando o vídeo para muita gente, tá? Agora, voltando, isso só foi um parênteses que eu fiz na pergunta do Alexandre, em relação ao feed organizado. Olha, minha opinião, tá? O feed, ele pode ser organizado, mas ele não pode engessar o seu dia a dia. Ah, hoje eu tenho que fazer o post que é azul com fundo laranja. Mas hoje o meu conteúdo não era o azul fundo com laranja, era outro. Se isso começar a engessar o seu perfil, pula fora do perfil aquele organizado. Tem muita gente que faz o perfil xadrez, né? Que parece um de cada cor. Até eu já arrisquei. Tudo eu testo. Tudo eu testo. A hora que eu vi que aquilo estava engessando o meu conteúdo, eu parei. Né? Agora, não acho que o feed ele tenha que ser da forma mais organizada possível, assim, não, tem que estar, né? Mas lógico que uma organização ali traz uma sensação de organização do próprio advogado, né? Você tem a opção de fazer as capinhas para os vídeos, que é bem legal. Isso pode trazer uma sensação de organização bacana. Então, na capa do vídeo, você pode pôr uma foto sua, já com o título do que você vai falar no vídeo. Fica muito legal. Então, quando a pessoa entra no seu feed lá, por exemplo, você pode criar uma sugestão. Você pode criar uma capa padrão para os seus vídeos, você troca a sua foto e você vai mudar a frase, mas o template ele pode ser um só. Quando a pessoa entra no seu feed, rapidamente ele já vai identificar quais são os vídeos que você fez e qual que é o assunto. Ele não precisa entrar para ler a legenda, ele não precisa fazer nada. Ele já vê a capinha do seu vídeo e já clica ali. Então, funciona bastante bem, tá? Então, essa é uma sugestão interessante para quem está gravando o vídeo, tá? A questão do feed organizado, ele é bom. Ele ajuda a mostrar aquela organização, tá? Agora, será que ele vai mais te atrapalhar ou ele vai mais te ajudar? Então, tem que pensar muito nisso, tá? Se a gente vai continuar trabalhando dessa forma muito organizada, ou você vai ter uma liberdade maior, tá? É o que eu falo, viu, Alexandre? Eu já trabalhei com feed organizado e chegou uma hora que me engessou um pouco. Então, eu falei, poxa, eu acho que eu vou voltar com o meu feed de uma forma mais orgânica, de uma forma mais natural, tá? Então, foi isso que é uma experiência que eu tive e que eu compartilho com você também. O Rafa caiu aqui. Deixa eu ver se eu coloco de novo ele na transmissão aqui. Tá voltando. Voltou, Rafa. Enquanto você estava fora, eu concluí aqui o pensamento meu com o Alexandre, tá? Então, minha opinião é não engessar. O organizado é legal, mas desde que ele não atrapalhe a fluidez do seu dia a dia, né? Então, ele tem que estar fluido. A hora que começou a falar, opa, isso aqui está me atrapalhando, pense em alguma coisa mais leve. E as capinhas para vídeos eu acho muito simpático, funciona bem, simpático e vai bem, porque a pessoa já na capinha, ela já vê qual que é o tema, né? Gosto muito dessa opção. Poxa, legal. Vamos ver, ó, a Roberta comentou que se o STF tem TikTok, ó, o advogado também, acho que tem permissão para ter, apesar, a OAB proíbe o advogado de atuar no TikTok. Na verdade, não tem uma proibição expressa da OAB para atuação no TikTok, não existe, né? Você pode confirmar isso mesmo, Gustavo? Não existe, né? Não existe. Olha só, vamos lá.
A restrição Principalmente pontual, agora com as mudanças que tiveram, né? As mudanças, na verdade, elas vêm na contramão, né? Elas vêm a favor do conteúdo, né? Vem a favor. E eu acho o seguinte, a OAB, ela deixou muita coisa muito mais clara no último provimento, né? Então, tem muita coisa que era muito subjetivo antes, que hoje está escrito o que é a publicidade ativa, o que é a publicidade passiva, o que pode, o que não pode. E olha, a restrição maior da OAB, que a gente tem que tomar muito cuidado, a maior restrição que tem é em relação o caráter da sua comunicação. Se a gente está fazendo a comunicação com caráter informativo, vai ser super bem-vindo, né? Agora, a captação do cliente é indevida. Então, a gente não pode fazer um post ou fazer uma mensagem, clique aqui e fale comigo agora. Ou Black Friday, metade do preço do atendimento. Então, assim, esse tipo de coisa da captação de cliente puramente dita é expressamente proibido. Isso já era antes, mas isso aqui acho que ficou muito mais evidente, né? Então, o caráter informativo, se você está no TikTok gravando um vídeo falando de informações que são relevantes para o seu público, levando informação do universo jurídico para ele, sem restrição nenhuma. Por que o TikTok não poderia se o YouTube pode? É conteúdo em vídeo da mesma forma, tem um formatinho um pouco diferente, mas é a mesma coisa, né? A boa notícia desse último provimento aqui é que tudo isso ficou mais claro e foram aprovadas as campanhas pagas, né, Rafa? Isso foi um negócio que, na verdade, vamos lá, não era proibido, ele simplesmente não havia citação, porque era antigo, que era antes de esse tipo de coisa existir. Então, agora, quem quiser fazer mídia paga, quando eu falo mídia paga é Google Ads, que são aqueles anúncios que você vai no Google, né? Para quem não sabe, vou procurar tênis Nike cor-de-rosa. Então vai aparecer o primeiro anúncio lá, tênis Nike cor-de-rosa, aparece assim, anúncio escrito. Então a empresa está pagando para que o seu anúncio fique melhor colocado do que os outros. Tem uma informação, um dado que diz, da HubSpot, 71% dos cliques do Google vem da primeira página. Então, aquele negócio. Quem tem um site e não está na primeira página, 70% dos clientes está perdendo. Então, é por isso que eu falo que o online democratizou a comunicação. Então, qualquer escritório hoje pequeno pode fazer uma campanha com R$300 por mês e está quase todo dia, toda hora, nas primeiras colocações do Google, com uma campanha bem feita, lógico, né? Então, dá para fazer, tá? Essa é a boa notícia. Então, o tráfego pago é um tráfego que traz cliente de uma forma muito rápida, tanto em Google quanto no Facebook. O Facebook você pode fazer publicações hoje que vai trazer um retorno de clientes praticamente que imediato. As campanhas entram no ar e é distribuído para muita gente. As campanhas são baratas, né? Você faz campanha em Instagram hoje com R$6 por dia, né? Então, existe essa conversão muito alta e é uma mídia bastante agressiva. O que tem que pegar, só pesar, é o caráter da informação. Tem que ser informativo, tá? Então, eu acho que, respondendo a pergunta do TikTok lá, manda ver no TikTok. Pode usar, sim, não tem problema nenhum, não. Se o seu público está lá, né, e hoje você vê a quantidade de usuários que tem, ela deixou de ser só uma rede de entretenimento. Tem muita gente gerando informação lá. Né? Tem que usar a criatividade de uma forma bacana, de uma forma consistente, mas tá liberado, não tem restrição nenhuma, não. Gustavo, tá chegando no final da nossa live aqui. Nossa live normalmente tem 40 minutos. Obrigado pelo seu tempo, obrigado por tirar dúvidas do pessoal que foi comentando aqui no vídeo, deixar claro como é que está funcionando o provimento, deixar claro que começar no digital exige um trabalho, exige você pensar, exige você ter um direcionamento, não é só começar de qualquer forma. Eu acho que isso traz muita luz, e as pessoas comentaram nesse sentido aqui, que para quem está atuando, para quem está começando, para quem está patinando e para quem está pensando em começar. Foi excelente. Excelente Legal. Mesmo. Muito obrigado, Gustavo. Obrigado, Rafa. Eu que agradeço. O pessoal que tiver dúvidas, se também quiser me procurar no Instagram, provavelmente o meu arroba está em algum cantinho aqui, né, Rafa? Tá na descrição, tá na descrição. Ó. É só clicar na descrição do vídeo, tá? Clica lá e vai direto pro perfil do Gustavo. Legal, bacana. E aí a gente pode conversar lá.
ajudar, tiver dúvida, a gente vai conversar. Não é só porque a gente é cliente meu, eu dou informação, não é, eu não dou, eu sou sempre muito aberto. Então, pessoal, podem me procurar, a gente conversa, tira dúvida. Para mim, o Rafa, é sempre muito importante porque essas conversas que eu tenho com você e com qualquer pessoa do universo jurídico me traz muita informação e muito insight. Tudo que eu faço dos produtos que eu tenho são voltados para resolver problemas que eu vejo no dia a dia, né? Então, para mim, essas perguntas que o pessoal fez aí, que o Paulo fez, a gente fez, é muito rico, porque reforça muitas coisas que eu venho estudando, tá bom? Eu agradeço imensamente pela oportunidade de estar junto com vocês aqui hoje. Obrigado, Gustavo. Obrigado. Eu que agradeço. Semana que vem, quem acompanha o Papo Jurídico, a gente tem mais uma live nesse mesmo horário, 13h. E quem é assinante e viu que tem essa ação do ICMS, da energia elétrica, que o STF definiu há pouco tempo, e está querendo calcular para o seu escritório, pode saber que nessa semana ainda o cálculo jurídico vai lançar a calculadora que calcula a restituição do imposto do ICMS acima de 7% das energias elétricas. Então, se você está pensando em fazer essa ação no seu escritório, essa semana ainda vai ter esse cálculo lá no cálculo jurídico. Obrigadão. Até mais, Gustavo. Até mais. Um abração. Você acompanhou a gente Até mais. aí. Abraço. Obrigado. Tchau. Tchau.